Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia e só retomando a discussão que a gente fez na semana passada, a gente falou de desigualdades e na aula a gente focou mais na questão das desigualdades socioeconômicas, mas eu já havia pontuado que a gente vai falar de desigualdades, que as desigualdades têm várias dimensões e hoje a gente vai discutir uma das dimensões dela, que é uma discussão importante de ser feita, que é a discussão sobre desigualdade de gênero. E para começar, a gente vai discutir, está até escrito ali que o tema do Enem, esse tema é muito importante, que já foram várias questões que caíram e teve tema de uma redação. Então é um tema fundamental e aparecem várias questões e é bom explorar e mais também para a vida, né? Que é aquela discussão que a gente sempre faz, né? Que são discussões importantes para a sociedade brasileira, né? E para começar essa discussão, eu vou utilizar essa frase da Simone de Beauvoir, que é uma frase, inclusive, que caiu numa das questões do Enem, e ela é uma frase que tem muita profundidade, né? Que ela vai falar, ó, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E geralmente na sala de aula, quando discuto, a gente pergunta sobre o que isso quer dizer e a discussão e por que a autora falou isso, e é importante a gente entender o contexto, né? A Simone de Beauvoir, ela viveu na década de 20, ela foi jovem e foi uma mulher que ousou querer estudar e querer fazer coisas que na época não eram questões ligadas, né? Inclusive ela é filósofa, né? Que na época a dinâmica da sociedade era mais ligada às mulheres participando mais do ambiente doméstico, né? E as relações eram assim, e essas relações eram naturalizadas. Então ela vai fundar uma linha de discussão, é uma das autoras que ela funda uma linha de discussão filosófica que gera o movimento feminista, que é importantíssima para a discussão. E nessa frase, se a gente for pegar, o que ela quer dizer? O que ela quer dizer, ela quer discutir, fazer a nossa lógica da sociologia, que desnaturalizar as relações de gênero, e ela vai fazer uma divisão, né, entre a parte biológica, que a gente vai falar, que refere-se às partes anatômicas, né? Geralmente se pergunta, né, homens e mulheres são iguais? Falo, óbvio que não. Anatomicamente somos diferentes. Mas a discussão que ela vai querer colocar é que será que essas diferenças que tem, elas justificam você criar hierarquias e falar que tem um gênero superior ao outro? Então a discussão que ela vai fazer é isso, né? E essa divisão entre sexo biológico e a parte anatômica, e ela vai fazer uma divisão entre o gênero social, que é um conceito social e é um termo que refere-se aos aspectos culturais e sociais, ou seja, são as expectativas que lançam sobre homens e mulheres dentro da sociedade, né? Então essa divisão vai ser importante nessa tentativa de desnaturalizar o papel hierárquico de homens e mulheres dentro da sociedade que é fundamentada em bases patriarcais e machistas, né? E aí ela vai querer dizer, e de forma geral a teoria vai dizer, que o gênero é uma categoria que muda no tempo e no espaço e com as classes sociais. Então o que isso quer dizer? Que o papel social, ou seja, as expectativas que se tem sobre homens e mulheres, ela muda com o tempo, espaço e classes sociais. Por exemplo, o papel social para uma mulher de hoje é radicalmente diferente do papel social que se esperava para uma mulher na década de 30, na época que essa filósofa Simone de Beauvoir viveu. Então, na época, hoje a gente percebe, por mais que a gente saiba que a sociedade ainda tem uma série de violência contra as mulheres e a sociedade ainda é desigual, ligada à questão de gênero, a gente percebe que teve caminho, né? Inclusive o caminho não foi feito porque os donos, as pessoas que estavam no poder, elas mudaram de opinião, não. Foi feito a partir de discussões e lutas, inclusive iniciadas por essa filósofa, né? Mas a gente pode perceber, e é interessante nessa discussão assim, uma coisa que eu gosto de discutir, é uma lógica entre memória e história. Que geralmente quando a gente faz e as pessoas começam a contar a vida, como era a vida no passado, a primeira tendência é a pessoa começar a idealizar o passado. Mas se a gente for estudar mesmo o lugar que a mulher assumia dentro da sociedade, se a gente for conversar com nossas vós, as nossas mães, a gente vai perceber que tem essa desigualdade muito forte e que, por exemplo, o acesso à escola, que é uma coisa que a gente acha comum, era privado. Por exemplo, eu tenho uma questão pessoal que minha mãe, ela se queixa muito, né? Porque na época que ela estudava, ela não pôde estudar mais justamente porque na época a discussão é que escola não era o lugar de mulheres, né? Que mulher na escola não era interessante, que era melhor ela treinar, fazer coisas domésticas, né? Isso teve um impacto enorme na vida da minha mãe e é toda uma discussão que se faz, né? E aí, geralmente eu tenho esse costume, né, como sociólogo, a gente conversa com as pessoas e eu gosto muito de conversar com as pessoas que têm mais experiências, vão refletir sobre isso, né? Um outro aspecto que a gente fala muito da questão de gênero, e geralmente a discussão em sala de aula eu consigo perceber que as meninas entendem muito mais que os meninos essa discussão porque sofrem na pele. Mas será que isso não tem impacto na vida dos meninos? E a gente percebe que claramente impactos muito negativos. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui,
que a expectativa que se tem de um homem no Afeganistão é bem diferente de um homem no Brasil. Então, a forma de se postar, roupas, as questões estéticas que se tem dentro do Afeganistão é totalmente diferente. Você pega um menino aqui, que é considerado um exemplo de masculinidade, aquela coisa toda, se ele for no Afeganistão vai ser bem diferente, as pessoas vão rotular de outra forma. E esse padrão, ele não muda, a gente nem precisa ir de longe, né? Você pega um jovem de classe média, a expectativa que tem de ser homem é bem diferente do jovem da periferia. E isso faz toda a diferença, inclusive tem vários estudos que vão associar essa questão no Brasil, dessa expectativa que se tem do que é ser homem com ser violento. E isso tem problemas sérios. E aí a nossa discussão que a gente faz sobre gênero é uma coisa importante, que se o machismo, o sexismo e a homofobia acabasse hoje, a gente ia ter uma significativa diminuição da violência, né? Porque essa ideia de se fazer homem pela violência, a gente tem um problema sério, por exemplo, tem problemas no trânsito, tem problemas na família, uma série de coisas, né? Então, quando a gente faz essa discussão de gênero, a gente está, ao contrário de que determinadas pessoas pensam, a gente está ajudando, inclusive, a melhorar a qualidade das relações dentro da família, as interações dentro da sociedade, né? E essa discussão. Uma outra coisa também que a gente tem muito forte dentro dessa discussão de gênero, eu coloquei aqui, que ser LGBTQI+. No Irã, é bem diferente de ser LGBTQI+, na Inglaterra. Porque o que acontece? A gente percebe nos nossos estudos que diversidade sexual e comportamentos sexuais que fogem da heteronormatividade, eles existem em todas as sociedades. O que você vai ter diferente é como a cultura vai entender isso. Então, tem culturas que eles vão repudiar e vão ter uma lógica de homofobia, e tem outra lógica, tem outras culturas que vão aceitar mais essa discussão e vão assim, entender essa diversidade, né? E é interessante na Inglaterra que a gente fala, mas também é bom pontuar que num passado muito recente, a Inglaterra também foi muito violenta com esses grupos, com as minorias sexuais. Tanto que tem um exemplo clássico do Alan Turing, que é um gênio da computação, que ele justamente suicidou depois de ter submetido a um tratamento de tentativa de correção sexual. Então, hoje na Inglaterra, isso não é mais, a gente tem outra perspectiva sobre isso, mas num tempo muito recente existia essa violência. São temas complexos e mais para frente, nos próximos PETs, vai ter uma discussão sobre movimentos sociais que vão abordar essas duas questões, né? E depois desse panorama e toda essa discussão, o que tem isso a dizer? Que, vamos pegar essa discussão aqui que o Pierre Bourdieu vai falar, que dentro de sociedades que a gente tem que são sexistas e machistas, ser homem é uma espécie de como se receber um título de nobreza. Porque o que acontece? Numa sociedade dessa lógica, os homens têm que dar metade das explicações e numa sociedade que hiperestimula os homens e não as meninas, que a gente vai ver um pouco mais na frente, né? E ele vai classificar essa questão de violência de gênero, essa tentativa de hierarquizar, como uma espécie de violência simbólica. E o que seria violência simbólica? É uma espécie de violência que ela é naturalizada do cotidiano, que a própria vítima daquela violência ela começa a incorporar o discurso, né? E a gente consegue perceber que na sociedade o machismo e essa lógica que a gente tem é estrutural, né? Nossa sociedade foi toda construída para ser assim. Mas vamos caminhar que tem muito a ser discutido. Quando a gente fala isso, as pessoas perguntam, mas por que vocês, sociólogos, antropólogos, enfim, cientistas sociais, falam essa questão e falam que faz essa divisão entre sexo biológico e gênero social? Isso parte de estudos. Por exemplo, um estudo clássico foi realizado por essa antropóloga, que é a Margaret Mead, que ela vai tentar fazer a questão, né, que a gente está tentando desconstruir o senso comum. E aí o que acontece? Ela fez essa pergunta, né? Será que existe relação entre o temperamento e o sexo que a pessoa nasce? Será que, de fato, em qualquer lugar no mundo os homens vão ser mais violentos e aquela discussão e as mulheres vão ser mais acatadas? E essa lógica tenta construir do homem ligado à racionalidade e a mulher mais à emoção? Será que em todas as sociedades? E ela fez um estudo com algumas tribos, povos nativos da Melanésia, né? Que é uma região perto da Austrália, enfim. E ela achou comportamentos bem diferentes, né? Por exemplo, ela foi pesquisar uma tribo que ela chama Arapeste. E nessa tribo não existia muita diferenciação entre gênero, entre sexo das pessoas. Tanto homens e mulheres tinham um comportamento parecido e os dois não eram agressivos e tinham uma personalidade maternal, né? Essa ideia de que existe um instinto materno e tudo, ela vai apresentar nessa discussão e falar, não, lá os homens também tinham um comportamento muito parecido com isso, né? Então aí ela vai começar a problematizar. Já uma outra tribo que ela vai pesquisar, que chama Mundungumor, que aconteceu a mesma coisa, né? Não existia muita diferenciação entre homens e mulheres, mas o que acontece?
Ao contrário da primeira tribo, ambos eram agressivos, violentos e sexualmente positivos, né? Essa ideia que sempre a iniciativa tem que ser do homem é uma coisa que não sustentável nessa sociedade. E aí ela vai começar a perceber que será que essas questões são naturais ou elas são construções sociais e foram naturalizadas ao ponto de achar que a natureza do homem é isso, a natureza da mulher é aquilo. Então essa discussão é feita a partir disso. E uma última tribo que ela analisou, que é os Chambulis, que era basicamente o inverso do padrão que a gente espera, né? Que as mulheres tinham o senso administrativo, ela tinha essa lógica de dominar as relações e tudo, e o homem era ligado a uma lógica mais submissa e mais emocionalmente dependente. E aí, a partir dessa conclusão, a gente vai começar a discutir, óbvio que foram feitos vários outros estudos que vai associar e vai complexificar essa discussão que a Margaret Mead apresentou, mas dá essa margem para se discutir, né? Que o sexo e o temperamento ele vai ter muito a lógica de uma construção social. E não precisa ir de longe, não, né? Se a gente viajar para um outro país e tudo, geralmente existe um choque cultural, né? E está muito ligado a como é o comportamento de gênero, como o papel de homens e mulheres era diferente, né? Se você for para um país árabe, geralmente o susto é muito grande frente a como é o lugar da mulher dentro daquela sociedade e não é nada muito ligado à natureza, né? E se for para o país da Europa Ocidental, tem todo um outro lugar que a mulher assume dentro da sociedade, o que leva a gente a entender que não existe essa natureza muito fixa de achar que existe papel do homem e papel da mulher na sociedade, né? Caminhando, e aí fazendo uma reflexão, e agora a gente percebe que é um tema um pouco polêmico, e inclusive, geralmente essa discussão de gênero, as pessoas falam muito, mas geralmente entendem muito pouco sobre essa discussão, e quando cai nessa questão de como educar os filhos e tudo, é uma discussão muito grande sobre isso, mas essa polêmica de discutir como é feita essa educação das crianças na primeira infância é importante porque a gente percebe que dentro da sociedade a gente naturaliza determinados comportamentos que mais para frente vai ter sérias consequências. Eu não estou falando que não pode brincar de boneco, não pode brincar de carrinho, mas assim, você tem uma sociedade que ela desde pequena já começa a colocar as meninas em determinados espaços mais privados ou o menino é educado mais para a especialidade. Em alguma medida, mais para frente, você pode ter reflexo que vai sabotar as meninas. Então, há exercícios dos pais das mães também falando, não, você pode brincar disso, mas você pode também empreender as coisas e tudo. Porque mais para frente a gente vê. Esse quadro vai mostrar um reflexo dessa lógica, né? De naturalizar, achando que os trabalhos domésticos é quase natural que as meninas façam e as mulheres façam, né? E a gente vai ver a consequência disso lá na frente, né? A primeira questão, esse gráfico ele vai mostrar uma coisa interessante, né? Porque se for pegar as atividades domésticas, a maioria dos pais nessa pesquisa aí, elas entendem que é natural que as meninas façam atividades e os meninos não. E a questão é por que eles entendem isso, né? E isso vai ter sérias consequências tanto na vida das meninas quanto dos meninos, né? Porque para a menina vai ser uma lógica já de tentar naturalizar o que a gente vai ver mais para frente, que é uma tripla jornada de trabalho, uma lógica que afeta as mulheres e cria desigualdades na sociedade, né? A mulher é muito mais responsável pelo cuidar. Ainda mais nessas épocas de coronavírus, isso está ficando muito evidente, né? E por que não dividir essas funções e por que tem tudo sobrecarregar as mulheres, né? E para os homens também, o que acontece? Se eu socializado dessa forma, eu já não vou criar um senso de responsabilidade de cuidar também, que não é muito interessante. Inclusive, essa discussão, ela ajuda, e se a gente conseguir construir isso, de melhorar a relação das famílias justamente, porque pais mais presentes e pai que ele acha que cuidar é uma obrigação dele e ele não está fazendo nada a mais, porque é função dos pais também cuidar das crianças. E a gente entende que isso é construído em Deus muito cedo, né? Essa foto eu já até explorei ela discutindo, que a gente está falando justamente dessa lógica da violência de gênero contra as mulheres. É uma sociedade, geralmente isso já mudou muito, mas a gente tem muito a caminhar nessa discussão, que se entendia que a mulher não deveria ter voz dentro da sociedade, né? Esse quadro é icônico que vai falar disso, né? Dessa tentativa de tentar diminuir a postura e a autonomia da mulher frente à sociedade, né? Que é importante. Uma outra discussão, e na sala de aula eu gosto de fazer muito essa discussão, né? Porque geralmente, como eu falei, o sexismo, o machismo, ou seja, essa lógica de tentar diminuir as mulheres dentro da sociedade, ela é estrutural. E geralmente a gente tenta muito fazer essa discussão a partir do indivíduo, mas a gente percebe que determinadas sociedades, como a gente é socializado,
está muito ligado a como a pessoa vai refletir, né? Quando a gente discutiu, a gente sempre tem que voltar naquelas aulas iniciais que se eu fosse socializado dentro da sociedade que ela é extremamente sexista, que coloca a mulher como objeto igual a sociedade brasileira, e a gente percebe quem foi educado na década de 90, a gente sabia que no programa que passava no domingo de manhã, as mulheres eram objetalizadas, né? E aí como se faz essa discussão e como desconstruir, né? E também a sociedade brasileira, tá interessante, a gente faz análises mais fortes dentro da sala de aula, geralmente eu costumo fazer seminários e a gente faz a pergunta óbvia, né? Por que os homens ainda continuam machistas e sexistas dentro da sociedade, tentando hierarquizar? E talvez a mídia ela ajuda muito nessa construção, mas tem mudado muito também o papel, esse lugar na mídia, né? Vamos caminhando. E aí a gente tem que discutir quais são essas consequências dentro da sociedade brasileira, né? E uma questão também muito grave que a gente vai discutir, que toda essa construção de tentar hierarquizar, e mais que isso, de objetalizar a mulher, você chega ao ponto extremo que as mulheres não podem caminhar na rua. E aí a gente tem uma violência de assédio, e essa campanha é muito legal. Tem um documentário na internet que ela discute, que ela chama Chega de Fio-Fio, né? Que é essa ideia de que se eu vejo uma mulher e acho ela sensual e atraente, eu posso agredi-la. E aí você tem muito essa lógica na sociedade brasileira, a gente naturaliza essa questão, e aí essa campanha vai mostrar, e geralmente essa discussão é muito legal quando você faz em sala de aula, porque os meninos geralmente têm uma discussão, mas enfim, aquele discurso machista que a menina gosta e tudo, e as meninas falam, eu não gosto disso. E aí quem gosta de ser agredido quando passa na rua, né? Que aí a gente está falando de um tipo de assédio. Mas esse tipo de assédio tem consequências mais graves ainda, e aí a gente vai entrar nessa discussão, né? Que a violência no Brasil é muito forte contra a mulher e, infelizmente, para grande parte dessas mulheres, o ambiente doméstico não é um lugar seguro. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Esse gráfico, esse infograma, ele está no PET, a gente fazer uma reflexão sobre ele. Se não me engano, tem algumas questões ligadas a ele, mas é bom dar uma analisada. E como esse ambiente familiar ele tem problemas, por isso que a discussão que a gente faz, discutir gênero, ele melhora a qualidade das relações dentro das famílias, né? Outra coisa também que a gente já falou aqui, que é essa tripla jornada de trabalho. A gente naturaliza que determinados empregos, inclusive os trabalhos não remunerados, é natural que seja da mulher. E aí a gente tem um problema que é a tripla jornada de trabalho, às vezes quádrupla jornada de trabalho. Por quê? Porque como a gente entende que os trabalhos domésticos, cuidar das outras pessoas, cuidar das pessoas idosas é a função da mulher, a mulher fica sobrecarregada nessa discussão. E aí a gente vai ter problemas, né? Que ela vai ter problema de acessar a escola, por exemplo, fazer uma pós-graduação é mais difícil. Por quê? Porque se você tiver uma relação doméstica a isso, você sabota, inclusive, o seu próprio parceiro, né? Outra discussão também que a gente vai fazer aqui nesse finalzinho é uma discussão que vai estar linkada com a próxima aula, que é o quê? Dessa questão da interseccionalidade, né? Que a gente falou na primeira aula das desigualdades econômicas, mas a gente tem que saber, uma coisa, a desigualdade econômica atinge todo mundo, mas as desigualdades, elas não se anulam, sobrepõem, né? Então, na questão do mercado de trabalho, o fato de ser mulher, ela vai ter influência, mas o fato de ser mulher negra vai influenciar muito mais. E todas as pesquisas vão mostrar nisso. E só para terminar agora, no finalzinho dessa aula, vamos apresentar esse gráfico, porque na outra aula a gente falou muito de meritocracia, que é essa ideia que a pessoa tem que conquistar pelos próprios méritos. Mas esse gráfico aqui ele vai trazer problema, né? Se a gente for observar, quem mais estuda dentro desses grupos vão ser as mulheres brancas. Aí depois vai ter o homem branco, por a questão de acesso, que vai estudar um pouco mais, as mulheres negras e depois, por fim, os homens negros, na questão de educação. Pela lógica, quem deveria receber mais? Quem estuda mais, mesmo ligado a essa desigualdade, né? Mas se a gente caminhar um pouco mais, a gente vai ver o gráfico que mesmo estudando mais, as mulheres brancas recebem menos. Então você vai ter essa discussão, essa desconstrução, né, disso. Outra coisa também, para finalizar agora, que é uma coisa que tem sido muito discutido e questionado, né? Porque a gente fala muito de violência doméstica, se a gente vê um telejornal, a gente percebe claramente que tem isso, muita violência doméstica, as pessoas falam, qual a eficácia da Lei Maria da Penha? E a eficácia da Lei Maria da Penha é muito grande porque antes a gente tinha inclusive um ditado popular, né? Que é em briga de marido e mulher não se mete a colher. O fato de você ter uma lei, ela não vai resolver o problema como um passo de mágica, mas o que acontece? Ela vai criminalizar determinadas condutas de violência contra a mulher e vai fazer evidenciar, né? E para terminar, tem uma reflexão de uma escritora feminista que ela vai falar um pouco dessa época antes da Lei Maria da Penha, né? Porque ela falava, na minha época não existia violência doméstica.
porque a gente entendia aquilo como vida, né? Que era naturalizada a violência contra as mulheres dentro do ambiente familiar. Com a Lei Maria da Penha, por mais que a gente ainda tenha que conviver com isso, ela ajuda nesse sentido, né? Mas a gente acha que o fim da violência de gênero vai ser atingido quanto mais a gente discutir e refletir sobre essa questão. No mais, muito obrigado, até a próxima aula.